Aí a participar. Mamamundi mandou mensagem escrita e mandou um áudio também. Então vou ler primeiro a escrita, depois a gente bota o áudio. Mamamundi, qual a notícia mais triste e inacreditável que você viu? Uma que te chocou? E a mais alegre ou engraçada? Aí tem mais pergunta aqui. Você quer que eu leia tudo ou vamos por partes? Tem tanta coisa. Eu até uma imagem que me deixou muito para baixo agora na guerra da Ucrânia, né? Só para a gente falar até de uma coisa bastante recente, foi a daquele menininho que durante a fuga, né, quando os refugiados começaram a sair da Ucrânia, havia um menininho, uma imagem de um menininho carregando uma sacolinha de plástico, sozinho, um menininho de 4, 5 anos. Eu não aguentei, eu comecei a chorar na hora que eu vi aquela criança, porque aquela fila de gente fugindo e aquele menino sozinho. Alguém amarrou a sacolinha no bracinho dele e falou, vai, porque muita gente viveu esse drama durante a guerra. Teve gente que disse, por exemplo, que teve que abandonar os pais idosos para trás, porque eles não conseguiriam fazer a travessia, eles não conseguiriam chegar. E então os próprios pais diziam, vai você e salva a tua vida, porque eu vou ficar. Eu não vou, eu vou atrapalhar e eu posso comprometer a fuga de vocês. Então, assim, esses dramas eu acho que são muito pesados. A gente, quando noticia, as pessoas acham assim que você é um robô. Não é assim. Você está ali sentindo, sofrendo junto. Sim. Notícia... E a mais alegre ou engraçada? A do cadastro único. E outra pergunta dela... A gente precisa desse vídeo, Carla. A gente precisa, Não Carla. existe. Carla existe. Em algum lugar. Se for pro ar existe, a gente vai caçar. Tem um engraçado que tá até no YouTube, que é o do Itaquaquecetuba. Vocês conhecem esse? Não, esse não. E esse, se não me engano, é com o Felipe Ciani, inclusive. O Felipe, que era meu colega na CNN. Ele era repórter na época do SPTV, acho que é com o Felipe Ciani. E aí eu chamo ele e eu falo assim, Felipe, você está em Itaquaquecetuba, né, Felipe? Você sabe que eu, como carioca, tive muita dificuldade para falar esse nome. Esse nome é complicado para quem chega e dá de cara com um nome desse para ler, assim, ao vivo, no ar, no jornal. Só que eu aprendi uma técnica infalível, que é a técnica Pato Donald, que é você falar o quack no meio. Itaquaquecetuba. Ele não aguentou, ele estava na rua, ele ia entrar de Itaquaquecetuba, ia fazer a notícia dele, ele cai na risada e larga o microfone. Ele tá quack. É igual o dia do Chewbacca. O pontual imitou o Chewbacca. E ficou todo mundo assim. Cara, foi demais, porque assim, tava todo mundo ali na tela, esperando, tudo sério, todo mundo sério, e ele vai e me lança essa. E a galera tudo assim... O que a gente faz agora? Você lembra que eu falei que quando o jornalista faz uma piada, ele tem que ter uma plaquinha. Isto é uma piada. Podem rir. Porque as pessoas estão esperando que ele só vá falar sério. Sim. E aí, quando ele imitou o Chewbacca, ficou todo mundo assim, duro. O que a gente faz agora? Né? Será que é sério? Você não O que tá é pra acontecendo? rir? Ele tá tendo uma apoplexia? O que é isso? Exato. Né? E a mesma coisa, só que no jornal local a gente fazia muita brincadeira. E eu falei esse método, porque realmente, para mim, eu olhava, dizia, Itaquaque, e aí eu desenvolvi o método quack. Setuba. E funcionou. Itaquaque. E nunca mais esqueci. Maravilhoso. Agora até eu, Itaquaque. E no vídeo tem isso. No vídeo tem, eu falo, Itaquaquecetuba. Você faz assim. Porque é o método Pato Donald. Eu não ia aguentar, velho. Eu não ia aguentar. Claro, não, eu também. Eu teria jogado o microfone. Como é o nome dele? O repórter. Felipe Ciani. Felipe, somos do seu time. Pode botar eu também, hashtag eu jogaria o microfone. Aí a Mamamundi completou a mensagem. Dos países que já visitou, qual gostou mais e menos? Conta algum perrengue de viagem, de profissão ou de ambos. Perguntou tudo a Mamamundi. Beijos, meninas. Letícia aqui. Beijos, Letícia. Beijo. É uma série de perguntas. Qual país você gostou mais, qual país você gostou menos e perrengue de viagem? País que eu amo loucamente, que eu queria muito morar lá ainda alguma vez. Eu já morei uma vez e que eu gostaria muito de morar novamente é a Itália. Eu sou apaixonada por tudo.
país, paisagens, comida, pessoas. O Waze já tá lá. Pra virar pra sinistra. Falta só o seu Waze já tá lá. Pois Falta é, só eu o trouxe a italianinha comigo para ficar ouvindo ali, né, e tal. Então, tudo eu acho que eu vivi também na Itália foi muito intenso, muito interessante. Foi o primeiro país onde eu morei, o único, aliás, também. Cheguei lá como carioca, num país gelado no norte da Itália, descobri que sol não significa calor no inverno lá. Descobri isso, porque eu, como carioca, sol é sinônimo de calor. Sim, o sol só existe lá. Não, o sol é uma luz de geladeira que se acende lá, né? Então, quando eu saí de casa a primeira vez que eu dei de cara com o sol e estava no inverno, eu lavei o cabelo e saí a carioca, né? Porque o carioca lava o cabelo e sai com o cabelo molhado, né? E eu voltei, assim, na mesma hora, com a pior enxaqueca que eu já senti na minha vida, porque congelou meu cérebro. Então, eu voltei porque devia estar 0 grau e eu saí com o cabelo molhado. Meu Deus. E peguei uma otite horrorosa. Foi, assim, meu batismo de fogo da carioca no inverno europeu, né? Então, esse foi um dos perrengues que eu passei de viagem. Aliás, essa questão do carioca me lembrou eu tenho contadora de casos já aqui, né? Tô amando. Tô à vontade. Tô amando. Amo. Mas eu me lembrei de quando eu cheguei a São Paulo, porque eu vim para cá, eu tinha 25 anos, vim para trabalhar na Band. E aí eu chegava todos os dias para trabalhar e uma moça, uma secretária que ficava na entrada, uma recepcionista, olhava para mim e dizia assim: "Oi, tudo bom? Tá chovendo lá fora?" E eu, não, entrava e ia trabalhar. No dia seguinte, de novo: "Oi, tá chovendo lá fora?" Eu, não. Aí que eu descobri que aqui em São Paulo as pessoas não saem de cabelo molhado na rua. Não existe isso, assim, pelo menos. Saio, mas eu tô falando de 30 anos atrás. As pessoas não saíam com o cabelo molhado. E nem fazia tanto calor como faz hoje em São Paulo. Então você pensa que há 30 anos era muito frio. Ela aqui. achava que você chegava molhada Ela da achava chuva. que eu tinha vindo da chuva, entendeu? Então ela não conseguia entender que alguém viesse trabalhar de cabelo pingando. Molhado. Que coisa que carioca faz naturalmente, Sim. tranquilamente. Que Aliás, a gente seca lava o cabelo rapidinho. todo dia, no Rio de Janeiro. E eu chegava todos os dias, ela me perguntava se estava chovendo. Eu falei, gente, essa mulher é Obcecada píssica pela chuva. da previsão do tempo, né? O cara chega a trabalhar, bom dia, não tá chovendo. Maravilhoso. Mais uma das histórias malucas. Então, essa da Itália, que é o país que eu mais amei, assim, de paixão. E a experiência ruim, né? Que ela pediu de viagem. Que você menos se adaptou. Você falou a do 0 grau no cabelo, né? Sim, a 0 grau no cabelo. E tem algumas coisas que já me aconteceram e que foram bem críticas, assim, de viagem. Uma delas foi quando eu viajei com a minha mãe e a gente fez uma viagem, eu, minha mãe e minha irmã. E a gente foi, assim, muito... Naquela época, não tinha internet, não tinha... Era novinha, resolvi levar a minha mãe, achando que a gente ia poder fazer um mochilão com a minha mãe. Enfim. E eu estava viajando e a gente chegou numa cidade onde a gente queria parar. A cidade era Nancy, na França. E... chegamos na estação de trem, eu fui tentar conseguir um hotel. Na época, inclusive, tinha um serviço que você pegava o telefone na própria estação de trem e ia para uma central. Não tinha internet, tá? Então, mais uma vez, lembrando isso, não tinha internet. A gente pegava o telefone, caía numa central, essa central procurava vaga para você nos hotéis da cidade. Não tinha vaga em lugar nenhum. Nenhum, zero. Estava tendo um congresso médico, Nossa. Nancy estava absolutamente lotada, estava ficando de noite e não tinha nenhuma vaga. Aí eu falei... Mãe, não temos onde dormir. A gente pega um trem e vai para uma próxima cidade, qualquer que seja. E começamos a fazer isso no desespero, pegando o trem, indo para a próxima. Chegávamos na próxima, também estava tendo um evento de agricultura e estava tudo lotado. Mas que caramba! Não tinha. Até que assim, eu cheguei e falei, não acredito que está tudo lotado, mãe. Faz o seguinte, vocês ficam aqui, você e minha irmã ficam aqui na estação e eu vou rodar a cidade, vou achar um hotel. Porque já chegou naquele ponto, assim, de que, sabe, tipo, 11 horas da noite, preciso botar minha mãe para dormir em algum lugar.
Aí eu pedi a elas para ficarem lá e eu saí andando pela cidade, rodando, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, eu pago o que for por um quarto para botar minha mãe. E nada, e não tinha, todos os hotéis lotados, 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 lotados. E quando eu voltei, tá a minha mãe com o olho desse tamanho assim, porque de noite tinha tráfico de droga na estação e os traficantes começaram a ameaçar minha mãe, porque minha mãe estava atrapalhando os negócios. Minha mãe estava lá no meio da estação, assim, aquela senhorinha de cabeça branca, e os viciados não estavam dando coragem de entrar para ir comprar a droga. E a minha mãe assim... O moço gritou um monte de coisa aqui numa língua que eu não entendo nada. Ai, tadinho. Só que pelo olho dele eu consegui ver que ele estava me ameaçando, entendeu? Porque ele chegou... Sai aqui agora. E aí a minha mãe estava em pânico, a minha irmã estava chorando. E o quarto? Não, e aí não tinha. Eu voltei e falei, Realmente gente, não não tinha. tem. Resultado, eu peguei ali rapidinho ali a planilha de trens que passavam, porque é tudo papel, ou então era aquela tabela que ficava impressa, grudada na parede. E eu peguei e falei, me dá as passagens pra gente pegar qualquer trem-leito que esteja passando. Qualquer um, para qualquer lugar. Aí o homem da bilheteria falou, olha, tem um que tá indo pra Suíça, que passa daqui a 10 minutos. Me dá esse! 3 na cabine. Pronto, botei eu, minha irmã, minha mãe na cabine e pegamos um trem-leito pra um outro lugar que a gente nem queria ir. Só queria dormir. A gente só queria não passar a noite ali, né? No desespero, sem ter onde dormir com a minha mãe velhinha, né? E, menina, aí pegamos o trem, aí na fronteira entra aquele policial com aquele pé na porta, passaporte e tal, e a minha mãe tremia. Eu falei, gente, coitada. Pô, todo mundo grita aqui. Sim, porque a gente passou a fronteira, então tem controle de passaporte, Tem. só que é no meio da madrugada, você tá dormindo e entra um com o pé na porta, exigindo, abre tua mala, joga tuas coisas todas pro alto, enfim, aqueles perrengues de viagem que... Infelizmente, acontecem, só que eu com uma pessoa que não estava preparada para tanta emoção, né? Então, o caso com a minha mãe foi bem Agora pesado. a pergunta é, vocês chegaram na Suíça e voltaram? Chegamos, olhamos tudo, lindo e tal. Oi, pegamos o trem de Suíça! volta. Oi, Suíça! Tchau, Suíça! Ai, que lindo, maravilhoso e tal. Com o trem pra gente voltar. Me dá um chocolate e um relógio e vou embora. Acho que as Nossa, eu coisas ia assim ficar tem que ter desesperada. você tem que ter uma flexibilidade ali para enfrentar, porque não é que as coisas melhoraram. Hoje tem internet, você consegue fazer uma reserva de hotel pela internet e tudo, mas esses perrengues, Tem principalmente Airbnb. esses da fronteira, de segurança e tudo, eles continuam acontecendo. Você vai ter a mala revistada, você vai esquecer. Eu já esqueci um iPad no aeroporto. Nossa. E peguei o avião, quando eu tô dentro do avião, meu iPad... ficou lá. Aí saio do avião, aí vou lá buscar o iPad, aí tem que comprar outra passagem porque não vale mais a passagem. Enfim, vai acontecer. Sim.